Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. Uma bênção estar com vocês nesse tempo tão especial, a presença de Deus. Que Ele venha realmente a derramar de bênçãos sem medidas sobre a vida de todos vocês, que estão nos assistindo, todos que estão presentes aqui. E eu tenho certeza que Ele vai gerar bênçãos de uma forma sobrenatural. Ainda mais aí que nós estamos próximos do encerramento de mais um ano letivo, né? O ano 2025, que foi um ano de bons desafios, mas 2026 virá, e como ele mesmo já revelou, será um ano de muitas tribulações. E quem estiver preparado com ele, com o Senhor, certamente terá um pouco mais de alívio para vencer 2026. E já pedindo desculpas, até perdão a todos vocês, né, por estar hoje sem o blazer, porque realmente o calor está forte demais, e vamos assim, mais unção e mais um monte de coisa. Eu prefiro pedir perdão a vocês, compreensão, do que passar mal e não fazer uma pregação decente para a vida de vocês. Tá? Mas vamos lá. Alguns avisos. Mas vamos antes de começar. Hoje nós vamos estar com a porção Weigest, que é quando o impossível se torna revelação. Quando Cristo é revelado na reconciliação e não na separação. E ele nos dá uma mensagem da seguinte forma em Mateus 13:13. Por isso que eu lhe falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Então hoje nós temos assim alguns recadinhos antes de entrarmos nesse tempo tão precioso, que hoje é o último culto que nós estamos fazendo. Só iremos retornar, de fato, aqui dia 9 de janeiro, no primeira porção do livro de Shemot, né? Porque nós estaremos fazendo algumas obras aqui e teremos a entrada interditada, então por isso que não haverá condições de promover cultos ou encontros, alguma coisa nesse sentido. Mas continuaremos o nosso trabalho aí, de ter os nossos contatos aí, de telefone, de e-mails, e tudo mais que vocês podem nos achar tranquilamente nessa página lá no site, né, cajadedeus.org, para que justamente possamos manter esse contato. E devido às obras e tudo mais, e o novo projeto para o ano que vem, nós estamos precisando de colaboração, de verdade, e vamos utilizar o Pix até dia 30/12. Depois disso, estou estudando com alguns amigos que estão do mercado financeiro as orientações para saber como nós vamos atuar o ano que vem, se vamos adotar o Pix ou não, porque todos sabem que nós abortamos de ter uma conta de personalidade jurídica para sobrecarregar na minha física. E como isso daí está gerando problemas aí, e o custo nosso com a manutenção de uma conta bancária, pessoa jurídica é muito alta, nos prejudica e muito, né, com relação à nossa obra e tudo mais que nós estamos fazendo, ainda mais que nós temos um volume bem baixo de movimento, mas prejudica o valor de tudo aquilo que nós temos que fazer. E o que prejudica? Cestas básicas, principalmente. Como esse mês, digamos assim, conseguimos a proeza de bater todos os recordes que nós tivemos nesses 17 anos de caminhada. Atendemos 200 famílias, ou seja, 200 cestas básicas foram entregues. Graças a esse trabalho de vocês, de reconhecerem tudo isso que nós fazemos, trazendo aí mantimentos de todos os tipos, nós não rejeitamos nenhum, né? Então, se tornou até interessante, né, esse trabalho, e conseguimos atender a 200 famílias, ou seja, pessoas moram vida simples, com vida com filhos e tudo mais, e todos até hoje estão agradecendo a cesta que eles ganharam. Então, fico feliz por vocês terem nos ajudado, né? E peço
se puderem também ajudar e contribuir até dia 30/12 no nosso Pix, né? Que está aí o nosso telefone, porque depois, em janeiro, não sei como a gente vai estar operando, vou pedir as direções do Senhor, para que a gente possa administrar isso da melhor maneira possível, sem prejudicar ninguém nesse caminho. Tá bom, pessoal? Então, dia 9 de janeiro, então nós voltamos às nossas atividades aqui presenciais, mas continuaremos as outras coisas em cima disso. Tá bom? Vamos lá. Então, a porção Vaigesh, que significa aproximou-se, vai de Gênesis 44:18 a 47:27, Ezequiel 37, de 15 a 28, Mateus capítulos 18 e 19, Efésios 4, versículos 31 a 32. Ok? E não podíamos deixar de encerrar o ano aquilo que foi a menininha dos olhos para todo mundo aí, né? A parábola. A parábola diz o seguinte: por a porta que não podia ser aberta. E ela vem justamente nesse momento tão especial da vida da gente, tantas coisas que nós estamos fazendo, tantas obras, tantos projetos, que inclusive até dia 9 eu vou estar negociando vários projetos aí que nós temos aí para o ano. Várias pessoas que me procuraram também, já me convidaram para grandes coisas aí. Estou vendo uma equipe aí fantástica para poder fazer um negócio muito abençoador mesmo na vida de muitas pessoas. Então, ela vem realmente, essa parábola, para dar um norte para todos nós nesse caminho. A porta que não podia ser aberta. Havia uma cidade antiga cercada por um grande muro. No centro do muro havia uma porta, feita de uma única pedra. Diziam os anciãos: essa porta não pode ser aberta, pois foi fechada há gerações. Alguns se dedicaram a estudar a porta. Mediram sua largura, calcularam seu peso, escreveram livros sobre sua origem. Outros criaram regras para se aproximar dela. Havia até quem guardasse a porta, para que ninguém tentasse abri-la. Mas um dia, um homem se aproximou da porta em silêncio. Ele não trouxe ferramentas, nem argumentos, nem autoridade humana. Apenas colocou a mão onde a pedra estava rachada. Uma fenda quase invisível. E a porta se abriu. Os estudiosos disseram: isso é impossível. Os guardas disseram: isso não deveria acontecer. Mas os que estavam com fome atravessaram a porta e encontraram do outro lado pão, água e vida. Então o homem disse: a porta nunca esteve trancada. Ela apenas aguardava quem enxergasse a fenda. Se nós refletirmos sobre essa parábola, nós precisamos entender muito bem as mensagens do Senhor Jesus. Quando ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque o problema nunca foi a ausência da verdade, mas a ausência de visão. E aí nós precisamos começar a caminhar da seguinte forma. Porque há pessoas que muitas vezes têm chamado para uma grande obra. E muitas vezes ele rejeita o chamado. Até compreensível. Mas quando percebe que a obra passa a ser um status familiar, emocional, que passa a ser aquilo que ele vai poder divulgar nas mídias, aquela coisa toda, aí ele começa a querer fazer a obra. Só que esquece que tem um chamado
para outras coisas da obra a serem realizadas. Ah, mas aquilo eu não quero fazer. E aí entra o que o Senhor havia dito. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Não é por falta de inteligência, mas é porque o orgulho, a vaidade, a religiosidade, muitas vezes substitui o que é espiritual. Toda vez que Deus está prestes a se revelar, sempre tem as pessoas que digam. A gente ouve muito disso. As pessoas dizem, isso é impossível. Disseram isso sobre José governar o Egito. Disseram isso sobre Judá se reconciliar com José. Disseram isso sobre os ossos do vale, os ossos secos lá do vale, que eles iriam viver. Disseram isso sobre a cruz. E disseram isso sobre a ressurreição. É impossível. Mas o impossível é apenas o nome que damos àquilo que ainda não discernimos espiritualmente. Essa é a verdadeira lógica. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem, para Deus nada é impossível, óbvio. Mas você está enxergando a visão espiritual? Ou você está enxergando de acordo com as suas razões? A porta começou a se abrir quando Judá se aproximou de José. Todo mundo sabe que nesse momento, Judá está se aproximando de José, pedindo para falar, porque ele ia querer ficar com Benjamim como seu servo. E Judá, vendo tudo aquilo, falou: ei, peraí, me permita, senhor. O senhor tem a mesma titularidade de um faraó, a mesma situação de um faraó, o senhor pode mandar até matar a gente. O senhor tem autoridade aqui para tudo e vão cumprir. O senhor nos pediu para que revelássemos se nosso pai era vivo, se havia mais irmãos. Nós fomos sinceros e fomos honestos. E agora o senhor quer ficar com a razão de vida que resta do meu pai, como seu servo. Meu pai não suportaria. Mesmas coisas nós estamos vendo hoje. Tem pessoas que não saem da área comum, porque não enxergam a necessidade de se aproximar verdadeiramente do Senhor. O aproximar dele é não, eu oro, eu rezo, eu vou na casa das pessoas, eu faço oração, eles acham que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Vaidade. Isso é vaidade. E o que é realmente se aproximar de Deus? Ter relacionamento com Ele, intimidade. Como Ele toda hora está ressaltando isso daí. Feche sua porta, ora em secreto. Ele fala intimidade. Quantas vezes as pessoas pedem a direção é intimidade, mas a intimidade que as pessoas querem é que as massageiem seu ego. Ou como um vídeo que me mandaram essa semana, se não me engano, que hoje em dia as pessoas procuram em Jesus como se ele fosse um táxi. Me leva para lá, me leva para colar, me leva para fazer aquilo, me leva para fazer aquilo outro, como se Jesus fosse um táxi, cumprindo os nossos desejos apenas. Quando na realidade nós estamos vendo em Judá uma situação que tipo, é a minha vida, pela vida do meu pai, pela vida dos meus irmãos, pela minha descendência. Ele abriu mão de si para salvar uma vida.
E aí nós temos que começar a entender que não é com argumentos, mas com entrega. O impossível não é uma barreira para Deus. É um filtro para os que não veem. Há pessoas que dizem que certas uniões são impossíveis. É impossível unir irmãos feridos. É impossível unir Judá a José. É impossível unir visões diferentes da fé. Nós mesmos aqui. Quantas vezes aí, vários vídeos, eu falava para vocês. Nos chamam de judeus porque a gente fala da Torá, a gente faz isso, faz aquilo. E, na verdade, se vocês pegarem todos os nossos vídeos, todos, sem exceção, e analisarem, nunca judaizei ninguém. Falava sempre da Torá, falo até hoje da Torá, porque estudo a Torá. Conheço. Não sou doutor porque eu estou estudando. E sempre continuarei estudando. Enquanto Deus me der vida, continuarei estudando. E nem por isso me tornei um judeu. Mas eu conheço. Conheço o Velho Testamento inteiro, os profetas e tudo que tem lá dentro. Aí, quando eu estou estudando para vocês aqui, para trazer material para vocês, eles me surpreendem e falam assim, é mesmo, pai, eu tinha falado isso para mim um ano retrasado. Tinha esquecido. Assim. Ou se eu der essa visão lá em 2000, por exemplo. Pô, ainda hoje está acontecendo, né, pai? É, assim que funciona. E aqueles que mais estudam ainda, se interessam, tem algumas mensagens que a gente intercala aqui, porque eu também sou estudioso da Kabbalah. A gente coloca que está tudo junto. E disseram impossível. Pois bem. Está aí o legado. Para mim, eu não enxerguei dificuldade. Para Deus, nunca foi impossível. Porque eu tive essa visão de Deus. Porque tudo fala dele. Em níveis diferentes. Em níveis diferentes. Só que eu procuro trazer para vocês uma forma que mostre tudo isso daí em Cristo. Porque Ele é o único que salva. Ele é o único que realmente faz a diferença. A Bíblia conta a história de Deus, fazendo exatamente o que o homem chama de impossível. E se você pegar todas as literaturas que se falam por aí, todas vão falar a mesma coisa. Jesus é o caminho. Quando a gente entra lá em Gênesis 45:1, então José não pôde mais conter-se e se deu a conhecer a seus irmãos. Se nós analisarmos, José é um tipo de Cristo. Ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido por moedas, sofreu injustamente, tornou-se salvador em tempo de fome e perdoa antes de ser reconhecido. Quantas vezes converso com pessoas que falam de mágoas? Mágoas com os irmãos, mágoas com família, mágoas com parentes, mágoa, enfim. Ah, porque ele não é amigo, porque ele me traiu, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Quantas vezes? Aí querem colocar, é o Senhor, aquelas coisas que tem para resolver. Mas eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho rancor de ninguém, não tenho nada. Eu só tenho um compromisso e todos sabem. Deus. Olha aqui. Dele eu não me desvio por ninguém. E nem para agradar ninguém. Isso se chama fidelidade. José não se revela enquanto há medo, acusação ou defesa. Nós temos essa mania de ficar nos defendendo de tudo. Qualquer situação que falam da gente, nós temos essa mania de ficar nos defendendo, de colocar situações de uma forma ruim. Porque ele vai se revelar quando há arrependimento e intercessão. É assim que Jesus faz.
É assim que ele faz. Se você não se arrepende, ele não vai interceder. Ele não vai agir com você. Porque não é por força a revelação. Ela se vai se manifestar onde há coração quebrantado. Isso é muito simples. O Judá se aproximando, o que é isso? O caminho da cruz. Então Judá se aproximou lá em Gênesis 44, 18. Judá não se defende. Pelo contrário, Judá se oferece no lugar do irmão. E você? Quantas vezes se ofereceu? Quantas vezes? Está aqui o exemplo. Quem conhece a nossa história, conhece o que significa o nosso enredo Cajado de Deus, sabe muito bem o que é isso. Nós temos um compromisso. Quem faz parte da família Cajado de Deus vai lutar para entrar no reino. Porque se um não entra, eu não entro. É meu compromisso. Porque eu sou responsável por conduzir. É a minha vida pela vida de todos que estão debaixo da minha cobertura. Foi assim que Deus determinou para essa casa, esse ministério. Todos vão entrar no reino. Todos vão entrar. Mesmo que eu tenha que ficar do lado de fora. É um caminho de Judá. Isso vai ecoar diretamente em 3 passagens bíblicas. Lá em Filipenses 2. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Simples. Hoje nós vemos pessoas aí que querem ser servidas o tempo inteiro. E não entende que está em servir, que está a grande graça da coisa toda. Mas não é servir para agradar a pessoa. Porque senão estaria agradando a si próprio. Assim está escrito no livro de Provérbios. Tem que agradar a Deus. Como é que você serve o teu próximo? Com críticas? Ah, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que controlar aquilo outro, cheio de críticas. Isso não é servir. Isso é querer controlar a vida dos outros. Quando você é totalmente incompetente para administrar a própria. Se a gente for em Isaías 53, mas vamos mais fundo lá em Mateus 20 e 28. Servir e não ser servido. O evangelho começa quando alguém se dispõe a perder para que outro viva. Essa é a graça da cruz. Se a gente for lá no profeta Ezequiel, ele diz assim, no capítulo 37, eis que os farei uma só nação, um só rei reinará sobre todos eles. A profecia aponta para o reino messiânico. Simples. Todo aquele que lê a Bíblia sabe. O reino de Cristo é o reino messiânico. É a era messiânica, afinal de contas, ele é o Messias. Então temos que olhar para o reino messiânico. Um só povo. Um só pastor. É Cristo. Não é o fulano, beltrano, cicrano, o daquela igreja, daquela outra, aquela grandona. Não! Só tem um único pastor. Se chama Jesus. Não tem mais ninguém. Não tem apóstolo Paulo, não tem mais nada. Pastor é Jesus. E acabou. Acabou. Então todo esse orgulho de ser servido porque você ocupa algum cargo na igreja, alguma coisa nesse sentido, isso é nada. Isso nada mais que são lixo do mundo.
o orgulho do homem. Quando, na verdade, a igreja inteira, se realmente servisse, não se preocuparia tanto em ser servida como hoje é. Um só coração é o reino messiânico. Deus não perguntou se seria possível. Ele declarou que faria. Essa é uma diferença. Porque ele faz. Ele faz acontecer. Mesmo quando você está na dúvida, ele faz acontecer. Ele quer que você exercite sua fé. Ele quer que você exercite todo o teu poder, realmente de argumentar com fé, não com dúvidas. O impossível não é uma barreira para Deus. É apenas um filtro para os que não veem. E por que estou repetindo isso? Pergunta para ele. Já que você tem intimidade, pergunta para ele. Porque ele está pedindo para me repetir toda vez essa frase. Lá em Mateus 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou. O contexto diz perdão. O contexto diz reconciliação. O contexto diz restauração de relacionamentos. Ele não fala quando você estiver sozinho. Quando tiver 2 ou mais. Isso se chama relacionamento. Se chama reconciliação. Aparar as arestas e tudo mais, ser sincero. Sem querer tirar vantagem para benefícios pessoais. Porque você está ligado em Cristo. Perdoa-se o passado, mas não se repetem mais. Faz o novo acontecer. Nasce a nova criatura do relacionamento. Para falar de Cristo. E que essa ligação tem com José? Cristo está presente no lugar do perdão, não no acerto de contas. Tem pessoas que vêm cobrar. Por causa disso, porque aquilo, porque não fez isso, porque não sei o que mais, porque não sabe perdoar. Porque simplesmente não sabe. Mas quer o perdão. Mas não sabe perdoar. Não sabe reconciliar. Não sabe construir. A presença de Cristo é consequência de dar reconciliação, não da concordância plena. Muitas vezes a gente acaba concordando porque esgota todos os argumentos do bom senso. Às vezes é preferível, como a própria expressão diz, é preferível deixar para lá do que continuar uma discussão que não vai levar a nada. Nem ao perdão, nem ao arrependimento, e muito menos uma plena reconciliação. Quando a pessoa é cercada de suas próprias verdades e age de uma forma incoerente com a verdadeira revelação de Deus, ela não busca uma reconciliação ou uma vida de intimidade. Ah, mas ela fica lá dentro da igreja, ela ora, aquele negócio todo. Mas continua com a velha natureza. Cadê o arrependimento? Mateus 19, ele diz assim: o que Deus ajuntou não separe o homem. Deus une o que foi dividido pelo pecado. Deus reconecta o que a história separou. O que é pecado nesse ponto? Semelhantes. Se separando porque não concordam com isso, ou não concordam com aquilo outro. Ah, não tolero mais essa igreja, aquela coisa toda. Quer dizer, eu fico ouvindo muito. Ah, vou procurar outra igreja porque aqui o povo é diferente, aí não sei o quê, isso, aquilo. Só falo, você está buscando o que dentro da igreja? Cristo? Ou conforto de relacionamento de pessoas que te agradem e você seja servido?
Tem gente que não sabe ganhar alma, mas não admite isso. Não admite. Ah, mas você é responsável do Espírito Santo. Tá? Concordo. Mas cadê o Espírito Santo dentro de você? Para ganhar almas. Cadê? Cadê as pessoas que estão perdidas no mundo? Ah, mas elas não querem vir. E aí? Ah, eu convidei. Uhum. Convidar é ganhar almas? Convite, eu faço convite aí quando eu faço aniversário, quer dizer, fazia. Quando vai ter alguma festa, eu vou convidar vocês, sim. Se não me engano, é final de março, começo de abril, vai ter o nosso Pessach, nossa Páscoa aqui. Vai ter o nosso jantar e tal, aquela coisa toda. Aí vou dar convite, vem quem quer. Vai ser assim. O Senhor determinar o que nós vamos fazer. Mas o convite vai ser feito. Aí sim, tipo, vem se você quiser. Como muitas vezes a gente convida várias pessoas. Não, eu vou, chegando um dia não aparece. Nem dá satisfação depois. E aí? Vou ficar chateado? Não. Perdeu. Porque eu vou comer uma semana que nem rei. Porque os falsos não quiseram compartilhar de uma ceia com Deus. Mas olharam apenas o homem. Simples assim. Essas são as separações que acabam gerando os conflitos. O que é isso? Pecado. Mas pecado não é quando você traz esposa, quando você fala mal do fulano, do beltrano. Não, não. Qualquer ruptura que você faça com o seu semelhante é pecado. Já é pecado. Qualquer ruptura que você produza por intenção já é pecado. Então, pecado não é uma lista de regras. São ações que nós temos. Se Deus uniu Judá e José, quem somos nós para dizer que não pode haver união? Muita gente se pega em razões e não em revelações de Deus. Lá em Efésios 4, antes sede bondosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Se Deus nos perdoou, quem somos nós? Para ainda inventar que, fulano, beltrano, ciclano, não sei quem, papapá. Cada um escolheu o seu estilo de vida. Muitas pessoas que eu conheço não aceitam até hoje a minha entrega ao Senhor. Não aceitam. E nem por isso eu deixo de falar. Respeito a opinião. Mas a distância quem quer manter são eles, não sou eu. E não aceitam essa minha entrega, essa intimidade que eu tenho com ele. Não aceitam. E o que a gente pode ver é que não é teologia, não é tradição, é ter caráter de cristão. Isso aí. Não foi que nem, por exemplo, esses dias aí teve a celebração de natalina, não é isso? O pessoal faz aí, aquela coisa toda. Eu vi. Aí muitas casas que estavam com as janelas abertas e tudo mais, aquela coisa, banquetes, aquela coisa toda. Ainda alguns me falaram, não, vem comer, tá vendo? Não. Lá em casa está me esperando. Minha ceia está me esperando lá em casa. Mal eles sabiam que o meu banquete foi o mais rico e o mais digno de que toda e qualquer pessoa teve nesse momento, nesse dia. Foi justamente celebrar uma santa ceia com ele. Foi meu banquete. Simples. Um pedacinho de pão e o cálicezinho. Simples. Foi meu banquete com ele. Não naquela fartura que eu vi das mesas, aquela coisa toda. Onde chegou no dia seguinte, todos já embriagados, aquela coisa toda, perguntando o porquê disso, o porquê daquilo.
Acabou a luz, tá, pessoal? Voltou. Então, estão as situações que acontecem. A gente não medita, porque a gente está tão acostumado à tradição religiosa, que ainda me perguntaram hoje, por que eu não comemoro? Você não é cristão? Eu falei, sou cristão, mas não sou mitraico. Eu não sirvo ao Deus Mitra, porque quem conhece a Bíblia de fato, vai ligar 1 mais 1 é 2. Vai saber. Porque quando o Senhor nasceu, os anjos avisaram os pastores. E nessa época, em Belém, neva. Como é que alguém de sã consciência leva o gado para pastorear na neve? Feriado religioso, não de Cristo. Cristo não é revelado por sistemas, mas por corações transformados. E até hoje, muitos seguem o sistema religioso, ao invés de se aprofundar nas Escrituras, que tudo nos revela. José disse, eu sou José. Cristo diz, eu sou. Mas ele só se revela quando Judá se aproxima, quando o perdão vence o medo e quando acreditamos que Deus pode unir o homem que declarou impossível. A cruz é o lugar onde Deus prova que o impossível é apenas o começo da revelação. E nisso nós podemos refletir então na parábola. Quando o Senhor mesmo diz lá em Mateus 7, 13 e 14, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos há que a encontrem. O portão não é invisível, como muitos dizem por aí. Ele é discernível. Jesus não diz que a porta existe. Ele diz que é estreita. Perceberam a diferença? Ele não fala, tem a porta lá. Não, ele fala, a porta é estreita. O que exige percepção, escolha e decisão. A porta não é religiosidade, é relacionamento. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. A porta não é um sistema. Não é tradição, não é mérito. Nunca foi. Ah, porque eu faço, eu tenho direito. Não, não tem. A porta é uma pessoa. Justamente Jesus Cristo. Por que poucos entram? Não por falta de convite, mas porque tem orgulho, segurança na religiosidade, medo de atravessar o desconhecido. Assim como os irmãos temeram José, Israel temeu a promessa. Muitos temem a revelação. A porta não é estreita porque Deus quer excluir. Ela é estreita porque não passa ego, não passa religiosidade vazia, não passa controle. Só passa quem se aproxima como Judá, quebrantado. A porta é estreita, não para impedir a entrada, mas para garantir que quem entra seja transformado. A porta é estreita, porque só cabe quem deixou o peso da religiosidade, dos seus eus, para o lado de fora, para se assentar e banquetear na mesa do rei.
Então, como mensagem final de ano para vocês, reflitam. 2025 passou, está aqui de uma forma tranquila. Mas 2026 promete ser muito complicado. Aquele que não tem a fé bem discernida, bem definida, no largar seus egoísmos, seus ismos da vida, a sua religiosidade, para realmente entrar pela porta, ou seja, entrar no mundo de Jesus, de verdade, no reino de Deus, no reino messiânico, enfrentará tribulações e catástrofes. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Um abençoado final de ano para todos vocês, para suas famílias. Que o Senhor cubra de bênção e de misericórdia sobre todos vocês. Quebrantem o coração. Ousem mais olhar para a palavra de Deus. Ousem mais aprender da palavra de Deus do que de homens. Olhem para a Bíblia como se aquilo fosse realmente o teu verdadeiro celeiro. Aquilo que realmente enche e edifica a tua vida, o teu espírito, a tua alma. Seja feliz vivendo com Jesus. Que Ele te abençoe e te guarde todos os dias do ano novo de 2026. Amém, amém e amém. Shabbat Shalom.